Boa tarde, Tostão. Chegada a semana decisiva para a equipe do ABC, é o último compromisso do ano e não tem como dizer que esse não é o jogo do ano para a equipe alvinegra, né? O ABC agora chegou na condição de que não depende somente dele, tem que fazer o dever de casa, mas ao mesmo tempo torcer para que o Anápolis ele não pontue, né? Um empate já rebaixa mesmo o ABC vencendo a equipe para a Série D do ano que vem. Como é que tu tem feito aí essa semana de preparação? Como é que tu tem preparado a tua equipe? Lá no jogo contra o Retrô, né? Você até na coletiva pós-jogo chegou a afirmar que as mudanças que você fez na equipe inicial, elas foram muito por conta, né, de não saber como que vinha a equipe do Retrô, mas já sabendo de fato como que veio o Itabaiana, tu já pensa em alguma mudança para esse compromisso do sábado? Obrigado. Boa tarde, Léo. Como eu falei, né, cada jogo é uma situação, uma história e uma estratégia. E a gente vem jogando em casa, eu acho que passei para o grupo de atletas para focar exclusivamente no jogo. A gente está jogando nossos domínios e temos um dever de vencer a primeira partida em casa, né? Eu acho que a gente fez esses 2 dias aí que tivemos, foram trabalhos muito bons e com certeza sim, aqui em casa a gente tem que colocar uma equipe onde a gente vai ter que ganhar o jogo, um pouco mais agressiva. Eu acho que lá a gente teve 2 momentos do jogo, né? Eu acho que no segundo tempo vocês bem acompanharam que estiveram lá. Mesmo iniciando com a estratégia, nós tivemos várias chances de gols. Então, a gente repetir, né, assim, a parte defensiva, que a gente sofreu pouco, e melhorar na parte ofensiva. Tenho mais hoje e amanhã para trabalhar e, com certeza, deve ter mudança sim no setor ofensivo. Ô, professor, e essas mudanças do setor ofensivo, elas passam necessariamente, né, pelas utilizações já como titulares do Oller, do Ronald, né, que acho que a principal crítica com relação à escalação da última partida foi justamente a escolha, principalmente pelo Gênison, né, que acabou tendo as situações ali no primeiro tempo, não conseguiu converter. Mas esses 2 jogadores que você se refere, que a gente já pode, o torcedor também pode imaginar que eles já serão oportunizados como titular agora? Obrigado. São atletas que chegaram agora e agradaram bastante, né? Só que tem todo um contexto, né? Os atletas que chegaram, tem a questão de individualmente de cada um e a questão do que eu tenho também como elenco, né? Assim, futebol se resolve em 2 tempos, né? Eu acho que lá, mesmo com a primeira opção, se o atleta faz os gols que apareceu e se a gente converte e os lances polêmicos tivessem acontecido, a gente hoje estaria com outra observação, mas é isso aí, né? Eu vou treinar hoje e amanhã e vou decidir como a gente vai colocar essa equipe do meio para frente. Eu gostei muito do meio para trás, então com certeza devo fazer sim alguma mudança no setor ofensivo e logo vocês vão saber que eu não gosto de esconder a escalação também. Professor Tostão, em relação ao gol, o Pedro Paulo ele vem sendo questionado muito pelas falhas contra o Guarani e o Retrô. A pergunta é, você mantém a confiança no Pedro Paulo para ser o titular contra a equipe do Itabaiana ou tem chance do Felipe Garcia retomar a posição? Bom, o Pedro Paulo ele vai ser o titular. O Pedro Paulo é um jogador que trabalhou comigo na base, tem minha confiança. Eu acho que na entrada dele ele foi muito bem, ele salvou a gente em muitos momentos. Então, isso aí é o que acontece, é da posição, né? Uma hora ou outra o goleiro vai tomar uma decisão que não seja assertiva, mas a gente tem que passar confiança, entendeu? O goleiro tem confiança de todos. Todos os atletas confiam no Pedro, né? Um atleta que foi criado no clube e nesse momento que a gente tem que apoiar ele e passar confiança para ele. Ô, Tostão, lá no jogo ainda contra o Retrô, aqueles episódios da arbitragem, né? Houve bastante reclamação no pós-jogo de membros da comissão, dos próprios jogadores, né? Por conta das penalidades não marcadas. Te causa uma preocupação para esse último jogo também, a questão da arbitragem? A gente sabe que os jogadores, vocês têm que estar concentrados no jogo. Mas, claro, essas questões externas, elas influenciam, né, no ritmo da partida. A gente observou que, principalmente depois daquele lance do Ronald, né, o ABC já estava com um placar de igualdade contra o Retrô, fez aquele gol, teve aquele lance e depois daquilo ali o time parece que ficou apático porque não conseguiu assimilar a não marcação de um pênalti daquele tão claro. Como é que tu tem preparado também para que os jogadores foquem somente no jogo e tente fazer com que, de repente, aqui no Frasqueirão, alguma situação dessa envolvendo a arbitragem não afete no desempenho da equipe também? Justamente, eu passei para ele desde a semana passada, focar exclusivamente no campo de jogo. A diretoria vai resolver essas situações que já foi resolvida, né?
pelo que eu li, o árbitro foi punido. O resultado veio e o que aconteceu não volta atrás. A gente focar no jogo, eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, entendeu? Nesse jogo. A gente tem que fazer o nosso dever de casa e, se Deus assim permitir, os outros resultados vão nos ajudar e a gente vai permanecer na Série C. Eu acho que é um momento de apoio, entendeu? Não é um momento de largar não, o barco. Principalmente quem está de fora torcendo e desde já convidar a nação para vir em peso, entendeu? Para vir acreditar, empurrar, porque eu creio que a gente vai conseguir a primeira vitória aqui em casa, sim. Professor, em relação ao contexto dessa partida, né, contra o Itabaiana, o que é que o senhor espera também do adversário? Eles vão precisar vencer o jogo também, né? Eles estão no momento nacional de rebaixamento. A vitória, com a combinação do jogo do Anápolis, também pode escapar o Itabaiana, se eles conseguirem vencer o ABC. O que é que você imagina de postura do time adversário para a partida aqui em Natal? Acredita que vai ser um jogo muito aberto, com muitas possibilidades ofensivas para as duas equipes? Rodrigo, você lembra do ano passado na Série B, o ABC já rebaixado pegou o Vila pelo empate e o ABC ganhou o jogo. Não tem jogo fácil. Do lado de lá tem profissionais e agora principalmente porque as duas equipes precisam ganhar. Vai ser um jogo parecido com o jogo do Retrô, né? Um jogo aberto, eu creio que sim. A gente tem que dar mérito também lá ao Retrô, né? Um Fernandinho, um Wagner Love, um Fabinho, são jogadores que jogaram em outra prateleira, né? São jogadores de nível alto e eles são profissionais. Jamais eles iam deixar de honrar a camisa, apesar de ter tido uma infelicidade na competição, mas eles dificultaram bastante. E aqui não vai ser diferente. Só que aqui nós temos que ter outra postura, entendeu? Uma postura de mais agressividade, de buscar mais o gol, mas também tendo uma consciência de que lá tem outro adversário e é uma equipe com uma característica que, se a gente não tiver bem organizado também defensivamente, a gente pode ser surpreendido. Então a gente trabalhou para isso, entendeu? Para não ser surpreendido na parte defensiva e melhorar de um jogo para o outro na parte ofensiva, usando o que a gente tem de melhor. Tostão, você tem dúvidas em relação à lesão? Algum jogador deixou alguma preocupação durante a semana? E também atualizar a situação do Ayrton Reis e do Ítalo, se de fato seguem fora ou se tem chance de voltar contra o Itabaiana? Não, Reis e Ítalo estão impossibilitados, né? Estão no DM. Eu acho que o Sampaio, eu acho que ele vai a campo hoje, a gente vai sentir também, seria uma opção, né? Que a gente só tem o Manuel. E os demais, está todo mundo apto. Tivemos uma perca aí, vocês já devem saber do Carlos, né? O Carlos Eduardo. É um jogador que vai fazer falta porque pelas poucas opções que a gente tem hoje no elenco. Então, desde já, prontamente, eu já subi o garoto Oziel, né? Já esteve com a gente aqui, eu conheço, inclusive... Quando eu vim da transição da base profissional, eu fui um que, ao ver jogar junto com Moura, Josimar e Gilmar, trouxemos para o ABC. Ele já chegou a jogar no profissional, Baraúna, se não me falha a memória, e sempre está aqui treinando com a gente e tem total confiança, entendeu? Lembrando-se que são meninos da base, né? Mas se tiver para colocar, eu vou colocar, porque se o jogador está aqui comigo treinando, eu conheço e vejo o dia a dia, não importa, né? Aqui aconteceu várias vezes e o atleta vir da base e em momentos decisivos decidir o jogo e virar ídolo, como foi o caso do Wallace em 2007, né? Então, isso aqui não vai interferir em nada ele estar aqui e eu temer para colocar para jogar, né? Se o jogador está aqui é porque tem potencial. Para finalizar, professor, além do Sampaio, a gente sentiu fora também de outros jogadores naquela última relação, né? O Otávio, o Juninho também não estava lá em Recife. E o Mota até foi, mas não participou do aquecimento ali, acho que ele nem estava à disposição. Esses jogadores, eles também têm alguma possibilidade de voltarem agora? Rodrigo, talvez não o Otávio, não sei, porque o Otávio ele estava no DM, mas ia fazer um teste hoje junto com o Sampaio, né? Vamos ver se ele tem condição. Eu acho pouco provável o Otávio. Quem foi o outro? Desculpa. O Juninho foi só uma opção mesmo, que você sabe que nas viagens a gente tem um limite de atleta para ser relacionado, né? Mas em casa a gente tem mais uma opção. Lá a gente levou 22, aqui nós temos mais uma opção. Como a gente precisa ganhar o jogo, né? É lógico que a gente vai ter que usar atletas do meio para frente um pouco mais no banco. Sobre o Mota, ele tinha um efeito suspensivo, só que ao chegar lá, não foi oficializado, não veio uma documentação. E a gente ficou com medo de colocar. Você sabe como é
nessa fase da competição. E agora o Kleber me passou que está tudo ok e pode relacionar sim. É mais uma opção que eu ganho, né? É bom sempre ter um lateral mais agressivo e um mais equilibrado que consiga também sustentar bem no setor defensivo, porque o jogo pode pedir isso também, principalmente na fase final do jogo.